Gente, essa mesa está maravilhosa, a mesa desse estúdio hoje. Doutora Silândia Amaral, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Você vê que na vida a gente evolui. Mesa para 2 vira para 3. Dá 3 agora. A gente com Renata Teixeira, ela que é psicóloga, obstétrica e perinatal, educadora parental e doula. Adorei. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, doutora Silândia. Fiquei muito honrada. E a gente tem um assunto exatamente que a gente trouxe, né, doutora Silândia? Porque é um assunto hoje que é, acho que toda a sociedade, né? Não são só os pais, não. É todo mundo tem que ficar atento. Isso. Então, hoje é dia de falarmos dos aspectos emocionais que envolvem a gravidez. E quando é que começa a gravidez e quando é que a gente começa a sentir a mudança emocional? É quando se começa a pensar na gravidez. O projeto da gravidez em si já nos leva a fazer uma organização do aspecto emocional. E aí eu vou começar perguntando para Renata, que já esteve, inclusive, grávida 2 vezes. 2 para 3 meninos. 2 para 3 meninos, né? Como é que foi a vivência da psicóloga que trabalha com gestantes quando você planejou a sua gravidez? É uma transformação. Interna, externa. E ela mexe completamente com nós. E com o sistema, como você trouxe. Com todos que estão em volta da gente, né? E a importância de conscientizar todos desse cuidado, dessa atenção que toda mulher e homem precisa ter e precisa receber para se preparar, né? A gente, na verdade, nunca está preparado. Não. A gente se organiza, a gente se planeja e é uma construção diária. É isso, né? Uma construção diária e vale muito a pena as mães saberem disso, né? Assim, principalmente uma sociedade que vai mudar. Eu tava um dia chorando no meio da gravidez, no começo chorava, falava, eu não sei, eu quero voltar ao normal. Eu falo com a minha irmã, quando é que eu vou voltar ao normal? Ela, não se preocupa, você nunca vai voltar ao normal, porque aquilo não existe mais, Bárbara. Me desculpe. Então eu vou reorganizar a resposta da tua irmã. Aprenda a viver o novo normal. É, o novo normal. Ok? O novo normal é compreender que dali para frente, você não está no domínio da situação. E eu acho que aí é o grande lance da questão emocional da gravidez. Vamos entender fisiologicamente. De impacto inicial da gravidez, há uma produção hormonal gigantesca. E é natural que, logo no início, a gente tenha choro fácil, medo, mudanças de expectativa, mudança de perspectivas, 1000 interrogações de como vai ser minha vida a partir de agora. Às vezes, assim, eu até escuto alguns casais dizendo, doutora Silândia, eu já estou pensando até em onde meu filho vai estudar. E aí eu falo, calma, porque até o seu filho... Você fez isso? Pronto. Eu fiz isso 4 meses de gravidez, eu liguei para as creches, os berçários. Ela, seu filho tem quantos anos? Eu, não, estou com 4 meses. Não, minha filha. Então. Calma. Mas é porque... planejamento. E aí eu brinco com ele. Exatamente. Aí eu brinco com eles dizendo assim, tenha calma, porque até o seu filho ir para a escola, algumas já se fecharam e outras se abriram. E é nesse aspecto, na verdade, eu falo um tom de brincadeira, e aqui o tom é de seriedade para dizer, muitos campos vão fechando e outros tantos vão abrindo. Gente, quando você para pensar nisso, você compreende que a vida é dinâmica e que dali para frente você não está no domínio da situação. Eu costumo dizer, Bárbara, assim, de forma muito intensa, que a gravidez é entrega, não é domínio. E se a gente compreender isso, a gente vai viver a gravidez com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com muito mais cautela em tudo que você toma de decisão, em toda a repercussão que essa gravidez nos traz. Não é assim, Renata? Isso. Ela trouxe, inclusive, que você viveu de... a mudança que você sofreu e você não se encontrava, você não se reconhecia. E a gente também não tem abertura para falar sobre isso, né? E muitas vezes quando a gente se vê grávida, todos voltam a atenção para o bebê, para a gestação. E a mulher, o homem que está nessa construção e nessa transformação, se perdem no meio desse processo. E aí não se olha para ele, não se permite
eles trazerem essas dores, essas dúvidas, essas inseguranças. Quem eu sou? Porque é isso que a gente se pergunta. E agora? Né? Cadê eu, né? Cadê aquela mulher que estava aqui? A minha identidade, né? Que a gente já conversou aqui, né? Onde está a minha identidade? E uma coisa que é muito comum da gente escutar é que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e eu queria dar um stop para com essa política da culpa. Isso. Essa política da culpa, ela foi construída de uma forma muito acirrada. E eu acho que a gente precisa passar uma borracha nisso. Talvez a maternidade. Exatamente. Talvez o que a gente, a partir de agora, precise ver é que nós temos mães modernas que precisam trabalhar, que precisam estudar, que têm projetos de vida diferente de anos atrás, que a mulher só cuidava da sua família. A vida moderna não pode nos tirar o direito de curtir a família, de construir essa família. Mas é uma construção diferente. É uma construção de que eu vou deixar meu filho na escola e daí eu vou trabalhar, e às vezes uma van vai levar ele de volta. Nossa, mas que sofrimento, porque meu filho está indo de van. Não, você também está ajudando a construir um ser que é independente, que é mais maduro, que tem autodefesa melhor. Então, é preciso a gente desconstruir isso da culpa. E lembrar que antes de ser mãe, nós somos mulheres, né? E com projetos, com idealizações, com necessidades. Mas como é que faz isso, doutora Renata? Renata, é você se lembrando, é você toda vez que vem esse sentimento de culpa, porque tem, assim, eu falei já assim com a doutora Silândia, esse sentimento, você tentar se lembrar, não, calma, é chamar a atenção pro presente. Como são as técnicas para você não cair nessa espiral de culpa eterna? Primeiro, eu gosto muito de falar que se permitir a entrega no aprendizado. Não achar que você vai ser perfeita e vai dar conta de tudo, porque é isso que nos impõe. A partir do momento que a gente se vê mãe, a gente sempre fica naquela, nossa, agora eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo certinho, eu tenho que dar conta de tudo. E não, calma. Nós também estamos aprendendo quem é essa nova mulher, quem é essa mãe. E aquele serzinho que está sendo construído e está sendo formado é um ser totalmente desconhecido. Então, você vai aprender com eles. E uma das coisas que a gente hoje, a sociedade peca muito, é a intensidade de informação. A busca por conhecimento, por aprendizado. Nossa, eu tenho que ler isso, eu tenho que saber aquilo. E calma. Primeiro, se preparar é importante? Mas a gente não pode se perder nesse preparo. Porque a gente se coloca, nossa, eu tenho que ser como aquele livro falou. E muitas vezes você não vai ser, porque o seu filho não é o que está escrito no livro. Porque são modelos, né, que, na verdade... Padrões, né, que impõem. Como nenhum ser humano é igual, poxa, como é que a gente consegue padronizar a maternidade se ninguém é igual? Vamos parar para pensar nisso? E outra coisa, você vai ser mãe do primeiro, diferente da mãe do segundo, diferente da mãe do terceiro, e aí por diante. Mas eu acho que tem um aspecto extremamente importante em tudo isso. A maternidade e a paternidade nos levam de volta à condição de filhos. Vou explicar. Como? Já que você fez essa carinha de dúvidas. Ai. É o momento de autorreflexão. Como você foi como filha? Nossa senhora, isso é muito. Como minha mãe foi como mãe. Como meu pai foi como pai. Como eu quero que meu filho seja. Onde é que eu errei e quero acertar com ele. Onde é que onde é que eu acertei e quero que ele acerte. Onde é que eu errei e eu não quero que ele erre. Gente, é um turbilhonamento de pensamentos. O que você leva dos seus pais para essa criação. Exato. Poxa, quantas vezes eu critiquei meus pais e agora eu estou fazendo igual. Quantas vezes eu vi aquela mãe que o filho estava fazendo birra dentro do supermercado e eu olhei para ela e falei assim, ai, se esse menino fosse meu. Quem não passou por isso algum dia na vida? Atire a pedra, você que está nos escutando, se você algum dia já não viu isso, já julgou aquela mãe como uma mãe que era incapaz de educar e de controlar o filho dentro de um ambiente social. Então, veja, calma. Eu preciso entender que somos passivos de erro,
mas estamos sempre buscando o acerto. E aí eu acho que é o grande lance da maternidade. A gente erra, mas a gente erra na intenção de acertar sempre. Isso. E aí é onde está a constante construção. E aí não pode entrar a culpa. Errei, peraí, mas eu errei, mas eu estou tentando acertar. E no dia a dia... Vai virar mantra agora. Aprendizado. Isso! Reconstrução. Porque você vai fazer no fim do dia, com certeza, antes de dormir, você vai fazer uma autorreflexão e falar, nossa, eu podia ter me controlado ali, eu gritei com meu filho, mas amanhã, com certeza, aquilo que você fez hoje, você não vai fazer de novo. Eu gosto muito de falar que a maternidade ela é um atalho para a evolução. Ela nos dá essa oportunidade de olhar para a gente, de falar onde que eu estou errando e o que eu posso fazer de diferente. E aí que entra o aprendizado. E eu digo sempre que, né, Renata já me ouviu dizer isso, a maternidade e a paternidade, porque eu gostaria muito que a gente construísse esse conceito de que não é maternidade. Ai, gente, a gente tem uma palavra em inglês para isso, que é parenting, a gente não tem uma palavra em português para isso. Não tem uma palavra em português para maternidade e paternidade. Isso. É muito louco. Gente, isso é construção cultural. De todo mundo junto, tudo bem? Mas eu costumo dizer que, assim, a construção da maternidade e da paternidade é um romance que não tem fim. Ele não tem o capítulo final. Você escreve um capítulo a cada dia. E você pode voltar e falar assim, vou reescrever esse capítulo. Não existe reescrever o capítulo. Você vai escrever o capítulo novo. Porque o capítulo que você escreveu, ele está registrado. Ele é eterno. Mas você sempre quer buscar escrever um capítulo que seja mais feliz. E essa busca da aprendizagem, da construção, da transformação, é que nos move no eterno amor da maternidade. Ser mãe é fácil, Bárbara? Não, menina, não. Ser mãe é fácil, Renata? Ser mãe é fácil, doutora Silane? Absolutamente. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é divino. É diferente. É divino, é diferente. Bárbara, eu escrevi uma frase que eu vou levar para a minha vida. A maternidade é a grande oportunidade que Deus nos dá de viver o divino mesmo sendo humanos. Entenda, nós somos humanos. Então, como humanos, eu estou querendo aprender, acertar, mas eu vou tropeçar. Eu vou entrar por algum caminho que não necessariamente era o mais seguro. Mas eu vou entrar por esses caminhos porque a vida me leva a sempre buscar caminhos. E a maternidade é uma eterna busca de caminhos, exatamente. Não é, Renata? E a culpa, ela normalmente nos paralisa. Porque a gente se perde naquele sofrimento ali. E tem medo de errar de novo, tem medo de ter feito alguma coisa errada. E você não faz o movimento, né, de mudança. O aprendizado, essa autorreflexão, ela te permite isso. O aprendizado, estar aberto, se libertar dessas amarras e se permitir, se entregar a esse romance, né? E principalmente porque o romance, dentro do romance, estão todos os sentimentos, todas as emoções, todas as dúvidas, todas as angústias, todas as inseguranças. Então é tudo genuíno, tudo faz parte do maternar. E você tem que se entregar nisso. E eu falei sobre esses sentimentos ontem, porque eu dou aula, então eu digo que os meus alunos, eles são meus filhos crescidos, né? E quais são os sentimentos que geram todos os outros? Gratidão e amor. Gratidão e amor. Então, isso tem que estar dentro dessa construção. O amor sempre. A gratidão, às vezes a gente esquece um pouco dela. Mas é isso que nos leva a viver outros sentimentos, inclusive da necessidade de reorganização. Né? Então, se eu não posso, como a Renata disse, ser unidirecional. Eu tenho que entender que eu posso ir andando segura por um caminho, que de repente esse caminho deixou de ser seguro, e eu, em prova do amor, eu digo, daqui para frente eu não posso ir porque eu estou correndo risco. Então eu redireciono, eu busco alternativas, eu abro outros caminhos. E é isso que é importante. É importante que a gente compreenda que também a gente passou por isso. Os nossos pais passaram por isso, com uma quantidade de informações
menor. Os instintos eram mais valorizados na construção de um novo ser. Muito mais. Mas por isso tem essas outras camadas, né, que vão aterrando esse instinto, né, essas outras camadas. A Renata falou da questão da informação, da quantidade de informação, que você não sabe nem o que é mais você ou não. Na gravidez, eu saí parando de seguir 1 milhão de pessoas. Eu falei, gente, isso aqui tá me fazendo mal, porque isso aqui é um ideal, não vai rolar. Sim. Não vai rolar assim, tá uma vida perfeita, minha casa está arrumada enquanto tem uma criança chorando, ou tem uma criança chorando, tem uma casa, minha casa vai ficar uma zona, minha casa vai ficar o terror dos 7 mares. Se a própria Marie Kondo, né, que é a rainha da organização, tem aqueles livros, né, a magia da arrumação e tudo mais, se ela falou que não dá para ser perfeita, ela arrumada com filho, que hoje já tem 2, imagine a gente, né? A gente vai ter uma bagunça feliz. É isso. É uma casa decorada por criança. Exato, é uma bagunça feliz. E o que a gente pode propor na gravidez? De forma concreta. Compartilhe os seus sentimentos. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Fale sobre isso. Um pré-natal não pode se basear em medir barriga, escutar o coração de um bebê, verificar a pressão e solicitar ultrassonografia. Não! Tenha espaço para falar sobre os seus sentimentos. Construa essa relação com quem está cuidando de você. O pré-natalista tem que ter a sensibilidade também de entender em que momento aquela família está para a recepção dessa nova criança. E se o pré-natalista tiver essa sensibilidade, em vários momentos ele vai recrutar a ajuda de um especialista, que é o psicólogo, é um terapeuta ocupacional, é inclusive chamar outros integrantes daquela família e é dizer, venham todos aqui ao pré-natal. E isso é fundamental. Renata, envolver todo mundo e entender que você precisa de ajuda, né? Assim, a construção que não da rede de apoio, né? O que a Silândia trouxe, que é super importante, é o lugar da psicóloga obstétrica. Porque a gente realiza o pré-natal psicológico em conjunto com o pré-natal obstétrico, dando acesso e dando espaço e liberdade para a família como um todo trazer essas angústias, as tristezas, as dores, as inseguranças, os medos. E aqui, assim, eu acho que esse é um espaço que traz um benefício social muito grande, Bárbara. Então, assim, por isso que eu topei essa aventura aqui. Porque se tiver algum gestor nos ouvindo, eu vou dizer, talvez inviável no serviço público nós termos um psicólogo para cada pré-natal. Mas nós podemos ter um psicólogo numa manhã que junte 50 mulheres numa conversa, numa roda de conversa, e a gente consiga ofertar para essas mulheres um entendimento do seu estado atual e que ela possa viver esse ciclo da gravidez, da expectativa do parto e do pós-parto, como deve ser de fato vivido. Entendendo, eu faço parte desse processo, eu não sou dona dele, eu tenho suporte. Eu acabei de sair do hospital universitário e eu passei uma grávida. Passamos visita nela e ela disse assim, doutora Silândia, eu tenho medo de tudo. E eu disse a ela, ter medo é uma estratégia natural de defesa do ser humano. Quando você vive situações novas sem medo, você corre mais risco. No entanto, o medo não pode ser o fator que limite você viver o processo. Porque se você tem medo, você se engessa, você não busca alternativa. Então, medo tem que ser entendido como cuidado, como cautela, e não como uma barreira para você vencer as suas limitações. E todos nós temos medo. Nós temos medo de falar do medo. Essa é a realidade. E a partir da fala, você dá lugar para esses sentimentos. E começa a compreendê-los como próprios do que você está vivendo, dessa transformação, da adaptação. Então, eles começam a tomar lugar e transformar no normal, no natural, né? Porque eu queria aproveitar até e fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo, para você. Quando a gente se descobre uma gestação, o que é esperado da gente? Que a gente esteja feliz, plena, se sinta abençoada,
E que começa até com uma série de tem uma série de comportamentos por isso, sabe? De anunciar como é a velocidade do mundo. E depois também, né? Comer verdura, exercitar, que aí começa um batalhão também cobrando uma série de ações da gente também, né? Exatamente. E aí a gente não se permite dar lugar aos outros sentimentos. A tristeza, a insegurança, o medo, a dúvida, a se questionar, nossa, o que eu fiz? E agora? E agora? O que vai ser da minha vida? É a pergunta que eu mais fiz quando engravidei. Pai eterno, e agora? E agora? E vocês gêmeos, imagina você com gêmeos, Renata. Olha, foi um processo bem complexo e a Silândia me ajudou muito nesse processo, principalmente do puerpério. Porque eu digo que eu passei 3 anos em puerpério, porque é isso também que a gente tem que deixar de delimitar. O puerpério, ele não é 40 dias, ele é um processo enorme de redescoberta, de reconexão, de se descobrir, porque você é completamente diferente do que você era. E se tem um ditado extremamente certo, que é: a pessoa é ela e suas circunstâncias, a maternidade é ela e suas circunstâncias. Então, o que eu queria, assim, por último, é dizer que a gente tem que entender o papel de um bom pré-natal. Eu vou bater na mesma tecla. O bom pré-natal precisa realmente ofertar para essa mulher um cuidado amplo, um cuidado de afeto. Integral. Um cuidado integral. Ela precisa se sentir acolhida. Foi o que eu disse para minha paciente ainda há pouco, que disse: eu tenho medo de tudo. E eu disse a ela: viva a beleza deste momento, compreendendo que todos nós que estamos te circundando somos os seus cuidadores. Se a gente construir isso, nós certamente construiremos também mães mais seguras, pais mais seguros, porque eles têm que entender que eles têm uma rede de suporte profissional que vai dar para eles tudo o que eles precisam para compreender aquele novo momento e dar suporte para que eles construam uma nova vida, um novo sonho, um novo projeto, e é tudo novo. E é tudo novo mesmo, porque dali para frente tudo se transforma e a transformação tem que ser de ganho. A minha grande preocupação é quando essa transformação ela vem negativa, mas ela precisa ser de ganho. E aí é onde a gente realmente tem que entender que aspectos emocionais estão envolvidos neste novo momento. E a importância de dar atenção a isso, a psicóloga obstétrica, ela está dentro do pré-natal, até do pré-gestacional, dessa preparação antes de engravidar, e no parto, que tem o aspecto emocional, tem impacto enorme no momento do trabalho de parto, no parto em si, e nós podemos estar lá para contribuir com esse processo. Olha, a psicóloga pode estar? Sim. Eu sei que você é doula pode, mas psicóloga pode estar no meio do parto? Eu vou até te dizer que eu tirei certificado em doula para ter entrada nos hospitais, para fazer o acompanhamento. Olha. Porque, infelizmente, ainda a psicologia obstétrica é pouco conhecida, ela é uma área nova. Então, eu tive que recorrer a isso para poder conseguir entrar. Mas eu entro como psicóloga obstétrica para fazer todo esse acompanhamento. Fazemos todo o processo de cuidado físico, ajuda no alívio da dor, em tudo. Mas a gente olha para esse aspecto emocional. Lógico, porque a gente fica assim, eu lembro, faz força, eu tava me segurando pra cima, eu tava morrendo de medo de ter parto normal, e eu fiquei enrolando e me segurando. Assim, você não permite acontecer. Eu posso usar esse momento aqui como uma terapia? Não posso? Pode. Pronto, então eu vou usar esse espaço como uma terapia. Vou dizer para vocês assim, sem nenhum temor, como obstetra, o meu momento de maior vulnerabilidade foi a gravidez. Olha. Foi o momento que eu compreendi que eu tinha uma vulnerabilidade. E veja, eu sou especialista. Você sabia o que acontecia? Eu sabia. E às vezes até as pessoas falam assim, nossa, mas saber também aumenta a insegurança, né? Não. Eu sabia, eu conhecia todos os prós, eu tinha acesso a bons profissionais, eu tinha acesso a excelente estrutura hospitalar, mas é um momento de vulnerabilidade.
Então, eu quero dizer isso assim com naturalidade, porque eu sempre digo que o natural deve ser vivido com naturalidade. Ainda há pouco você estava aqui com alguém que eu estava escutando você falando, né? E é isso, talvez a gente esteja, de novo vou dizer, Bárbara, perdendo o nosso instinto natural. Não, gente. Nosso instinto natural é também de proteção. A grávida, ela protege e quer ser protegida. E nesse instinto de proteção para a sua cria, é que a gente, inclusive, faz aguçidez de sentidos. Você se lembra que você escutava mais, tinha um olfato mais aguçado e um paladar diferente? Se lembra disso? Olha, exatamente por quê? Porque a gravidez é o momento em que a natureza nos protege mais e mais, para você estar capaz de proteger também a sua cria. Então, viver com naturalidade, aquilo que é natural, nos transforma, faz a gente viver esse processo com leveza, com tranquilidade. Saber pedir ajuda também é natural. Está dentro do nosso instinto. Mas a gente briga contra o natural, porque a vida moderna nos impõe determinadas regras. E a maternidade não tem regra. E aí, no parto, você tem que se entregar. Você não tem como controlar nada. E você tem que se permitir perceber o seu corpo. Você tem que entrar em total contato com você. Entender o que... E realmente se desligar do meio. E para isso, a gente tem que se sentir segura, confiante, protegida, acolhida. Isso. Aí está o grande diferencial. Tá? Gente, esse assunto daria pra gente entender. A gente tá aqui, daqui a pouco o Davi Rodrigues está ali, eu falei, Bárbara, tem que chamar o intervalo, vamos chamar o intervalo. Mas eu queria agradecer muito, esse assunto é muito legal, e sempre que a gente traz essas dores, essas vulnerabilidades, quando nossos ouvintes principalmente se identificam, né? Porque a gente vive num mundo de super-heróis, de pessoas perfeitas, sorridentes e maravilhosas, nossa vida é muito perfeita. É isso. E assim, por último, maridos, falem sobre os seus sentimentos também. Peçam ajuda. O homem construiu uma imagem de que ele é o protetor, de que ele é o forte. Não. Na paternidade você também é vulnerável. Peça ajuda, fale sobre seus sentimentos, compartilhe suas alegrias, mas também aceite ajuda quando for ofertado, sem preconceitos. Nossa, a gente vai ter que voltar um tempo, então depois vamos voltar para paternidade, porque eu conheço pessoas exatamente que tiveram um baque, assim, não foi nem síndrome do pânico, tiveram aquele burnout na gravidez, deixando assim, a mulher tinha 3 meses com o bebê e ficou porque deu paz, tinha um trabalho, eu vou te contar uma história, assim, no meu dia a dia, eu agora tenho vontade de montar uma comunidade para os homens que estão esperando ser pais. Porque eles ficam numa situação de muita vulnerabilidade. E a pergunta que eu mais escuto é, qual é o meu papel? Qual o meu papel? Exatamente por quê? Porque ele está sempre querendo fazer. Mas também tem que entender que nesse momento alguém tem que fazer por eles. Nossa, muito legal. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter esse cuidado. Vamos voltar sobre isso depois. Muito obrigada, Bárbara. Silanja Amaral. Obrigada, Renata. Renata Teixeira, ótimo. muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Obrigada pelas informações e pelos relatos, pelo compartilhar aqui todos esses casos. Obrigadão.